Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo, do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há dois aspectos a se ressaltar nesse trecho do Evangelho. Aqui trata-se, como é fácil perceber, do mandato de Jesus, do mandato missionário de Jesus para os 11 discípulos. Quer dizer, Jesus ressuscitado já, então dando suas últimas recomendações e, sobretudo, transmitindo a missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus, dos cristãos. Então, o primeiro aspecto que eu acentuaria é esta totalidade a qual Jesus se refere. Ide pelo mundo inteiro. Então, até onde vai a missão? No âmbito físico, o mundo inteiro. Quer dizer que trata-se de uma tarefa praticamente ilimitada para a igreja: evangelizar o mundo inteiro. Nós sabemos que os 11 discípulos seriam incapazes de percorrer o mundo inteiro. Alguns deles não viajariam para longe, permaneceriam ali mesmo, em torno de Jerusalém. Esta missão de ir pelo mundo inteiro vai se desdobrar depois nos discípulos da segunda geração, dentre eles, de modo especialíssimo, São Paulo. Ir pelo mundo inteiro. Quem foi que disse para Paulo que era para ele fazer viagens missionárias? A quem disse foi Cristo. Ide pelo mundo inteiro. Segundo aspecto de totalidade, a toda criatura. Segundo aspecto, digo, dentro do primeiro aspecto, ainda um outro sinal desta totalidade. A toda criatura. Ao mundo inteiro e a toda criatura. Pois se até ali muita gente podia entender que a salvação oferecida por Deus era direcionada a Israel, Jesus, o Messias de Israel, fica muito claro que, na verdade, não existe esse limite para Jesus. Ele é Salvador da humanidade. Ele não foi enviado para um pequeno grupo da humanidade, mas ele se dirige a todos. E assim também os discípulos de Cristo. Pensar nessa totalidade foi o que compreenderam depois os discípulos, de que os pagãos também podiam se tornar cristãos. Se não fosse essa compreensão, nós não seríamos cristãos. Ninguém teria pregado o Evangelho a nós, porque nós não somos do povo de Israel. Foi compreendendo que o nome de Jesus deveria atingir toda a criatura que então Paulo passou a pregar sem distinguir se se tratava de cristãos vindos do judaísmo ou se se tratava de pagãos.
Ele, um fariseu, um homem totalmente fechado na religião do seu povo, depois se abre desta maneira. Então esse é o primeiro aspecto, a totalidade, a amplidão da missão, que pode nos ajudar a pensar também no quanto nós precisamos eliminar certos limites que nós estabelecemos para as nossas relações, como se as pessoas pudessem ser catalogadas e como se nós devêssemos excluir dos nossos catálogos, do nosso fichário, algumas delas. O segundo aspecto é o aspecto da fé, porque Jesus vai falar sobre o que acontece com quem crer. Então vocês vão pregar: os que crerem e forem batizados serão salvos. Esta é a primeira coisa dita sobre a fé, sobre aqueles que aceitarem a pregação. A segunda coisa que se diz sobre os que aceitarem a pregação são os sinais que vão ser cumpridos ou os sinais que vão acompanhar. Notem que os sinais não vão acompanhar os pregadores, vão acompanhar aqueles que crerem. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios. Então, os sinais existem para os que creem. E é por isso que permanecem sinais. Não se está falando de milagres, de mágica, de acontecimentos extraordinários, embora o texto de uma certa maneira sugira. Mas se está falando daquilo que vão enxergar, que vai acompanhar, portanto, aqueles que crerem. Então nós tiraríamos essas duas lições do Evangelho para nós. A necessidade de compreendermos a extensão da salvação que Deus oferece, do olhar para o mundo inteiro, e a gente olha muito pouco para o mundo inteiro, e toda a criatura, e ao mesmo tempo também a necessidade de nós compreendermos que tudo gira em torno de uma fé que será anunciada e que deve ser acolhida, de uma verdade que deve ser acreditada. Rezemos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós, seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.